quando há propósito de Deus nas nossas famílias, pode ter certeza que Faraó não vai nos matar. Amém. Aleluia. Faraó não vai frustrar os planos do Senhor na sua família. Sabe por quê? Porque existe um decreto do céu. Existe um decreto do céu. Aleluia. Que homem nenhum da terra vai ofuscar o seu projeto que está no céu assinado para ser executado aqui na terra. Porque Deus já falou e vai cumprir. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós percebemos aqui, eu creio, o Senhor me deu aqui o primeiro desafio de Joquebede. O primeiro desafio das duas parteiras, Sifrá e Puá. Pense aí quais são os desafios que você já passou durante a sua caminhada cristã. Quantos desafios? Joquebede sabia, entendia que ela teria que cumprir o decreto do rei. Eu creio que quando Joquebede engravidou, ela pensou, meu Deus, e agora? Estou grávida. Como será? Será que eu vou ter menina ou menino? Automaticamente nós, como seres humanos, nós vamos entender se existia um decreto daquela época. Ela pensou assim, Senhor, me dá uma menina. Mas o Senhor já tinha projeto no céu para um menino. Aleluia! Eu creio que ela foi pedindo a Deus. E quando ela começava a pedir a Deus, Deus foi tranquilizando a alma de Joquebede. O medo foi, aleluia, e se esfriando, porque a oração do justo faz muito em seus efeitos. E aquelas duas mulheres, Sifrá e Puá, que eram as duas parteiras que estavam sob o comando do rei daquela época, elas teriam que cumprir aquele decreto. Mas Deus é tão soberano que Ele, aleluia, colocou o temor no coração daquelas duas mulheres. A Bíblia fala que elas eram hebreias, mas elas poderiam ser hebreias, mas naquele momento falar assim, olha, eu não vou fazer, eu vou matar essa criança, porque eu não quero morrer. Mas o Senhor Deus é tão poderoso e tremendo que Ele colocou, aleluia, um temor no coração de Sifrá e Puá, para que elas não matassem aquela criança, aleluias. E ali o rei percebeu que o povo hebreu só aumentava, aleluias. E a palavra do Senhor diz que quanto mais o rei mandava escravizar o povo de Israel, bater, colocar trabalhos, aleluias, de construções, trabalhos que escravizava, e aqueles homens e aquelas mulheres estavam tão cansadas, mas quanto mais eles batiam, quanto mais o povo apanhava, mais o povo de Deus aumentava. Glória a Deus. E aquele rei ficou furioso e mandou chamar as duas parteiras e perguntou para elas o porquê, o que está acontecendo. E Deus deu lá do céu, aleluia, as palavras para aquelas duas mulheres. Você sabe por quê? Porque quando eu vou até as mulheres, quando eu chego lá, as mulheres já deram a luz, porque as mulheres elas eram fortes. Ou seja, nós temos um Deus que é forte, um Deus que nos fortalece. Quando você está no trabalho, quando você está, que você não suporta mais, o Senhor, Ele te fortalece, aleluia, para que você venha ter vida. Aleluias. E naquele momento, quando o rei ouviu sobre aquelas duas parteiras, eu creio que o medo delas, quando o rei mandou chamar, elas foram temerosas, sim, porque
Porque quando nós chegamos diante de uma autoridade, por algum deslize qualquer, ou até mesmo por uma situação, nós tememos em chegar perante uma autoridade da terra. Mas Deus, aleluia, colocou palavras na boca daquelas mulheres. E o rei simplesmente aceitou o que aquelas duas mulheres falaram para ele. Mas no coração do rei Faraó existia um ódio tão grande do povo de Deus, que ele deu mais um decreto. E o decreto que ele deu é que pegasse todos os meninos e jogasse no rio Nilo. Ele pensou assim: já que está nascendo, já que está sendo povoado, eu vou dar outro decreto. Eu quero ver se esse povo ele vai estar aumentando. Sabe por que ele tinha medo? Porque o povo de Deus era um povo que tinha força, era um povo de guerra, era um povo de oração, era um povo que não parava, era um povo que trabalhando estava chorando e confiava no Deus de Israel, era um povo que não cessava de adorar o Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Mas o rei, quando ele deu esse decreto, pense aí, creio que Joquebede passou pelo desafio do medo. Joquebede, Sifrá e Puá também passou por outro desafio. Quando ela se apresentou para o rei, porque Joquebede poderia estar em casa falando assim: será o que elas vão falar? Eles vão mandar matar Puá e Sifrá, e vai mandar ir até na minha casa e matar meu filho. Mas o medo, ele não gera atitude de Deus. Mas quando você tem coragem, pode estar certo que você passa pelo vale da sombra da morte. Aleluia! E Jesus fala: eu te dou vida. Eu te dou vida. E ali Joquebede, quando ouviu a falar desse decreto, ela já havia escondido o seu filho. Eu penso que quando ela deu a luz para Moisés, ela falou assim, reuniu com a sua família, Arão, Miriam e Arão. Nós temos que ter uma estratégia para nós protegermos Moisés. Porque o rei deu um decreto. Vai passar qualquer hora e pode ser que e nós não sabemos o dia e nem a hora que ele passa, mas vamos esconder o nosso filho. Olha que coisa linda que o Senhor me deu. Olha que coisa linda que o Senhor me deu. Aleluia. Quando você está unida com a sua família, quando você coloca a sua família dentro do seu problema, o seu problema não vai existir mais, porque vai existir, aleluia, uma unidade, e aonde há unidade há milagre. Rebaia, sou, derabachei, aleluia, aleluia, aleluia. E ali eles esconderam Moisés. Pense aí, uma criança, quando está mamando, ela passa por momentos. Eu sou professora de criança, a minha vida toda foi mexer com criancinha. Eu entendo o processo, as etapas da criança, desde o ventre até adulto. Nós estudamos para isso e nós sabemos que a criança tem momentos que ela tem o seu choro, porque alguma coisa ela necessita, ela não sabe falar. E quando é recém-nascido não é diferente. Se ele estava com uma dorzinha de barriga, ele chorava. Quando ele estava com dor de ouvido, ele chorava. Quando ele estava com fome, ele chorava. Mas entendo eu que Joquebede já sabia daquelas dificuldades. Mas nos momentos mais difíceis daquela criação, daquela criança, nesse processo de 3 meses, aleluia, Joquebede teve um cuidado
quê? Porque ela estava sobre o domínio do Senhor e sobre a proteção do Senhor. Ela estava junto com a sua família, dentro da sua casa. Deixa eu falar uma coisa para você, aleluia, para a tua igreja nesta noite. Entre dentro da sua casa, reúna com seus familiares e vê qual é o problema que está na sua família, porque ainda há solução, porque Deus deu um decreto do céu para a sua família caminhar em meio a em meio às dificuldades, mas você vai ter fé e você vai conseguir, aleluia, do céu as estratégias para repreender o inimigo das nossas almas que queiram jogar nosso filho no rio Nilo para acabar com a nossa geração, para acabar com o projeto que Deus tem na minha vida e na sua vida, na vida dos seus familiares, aleluia. Mas eu entendo que tudo tem um propósito. É verdade. Teve o primeiro decreto, o segundo decreto. Eu não sei quais são os decretos que o inimigo já tem colocado no meu e no seu. No meu eu sei, no seu coração eu não sei muitas vezes, mas o Senhor manda nos dizer: não deixe que esses decretos, que essas vozes que nós achamos que são imperadas dentro de nós para nos matarmos e matarmos o nosso projeto, não vamos dar ouvido, aleluia, vozes estranhas, mas que nós venhamos dar voz ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Joquebede não teve medo, a família não teve medo, a ponto de se entregar, a ponto de pegar Moisés e lançar somente no rio. Deus tem um propósito conosco nesse país, mas que nós não venhamos